Doris Dury é uma grande contadora de histórias, seja no cinema, seja na literatura. No vídeo de hoje, a gente conversa sobre uma delas, O Vestido Azul, um relato de superação de luto e amor no período contemporâneo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gisele Ebersperger do canal Vamos Falar Sobre Livros e eu estou aqui no GateTube a convite do Goethe Institut para a gente conversar um pouquinho mais sobre literatura de língua alemã. No nosso último vídeo, a gente conversou sobre 5 grandes escritoras: Herta Müller, Elfriede Jelinek, Ingeborg Bachmann, Katia Petrovskaya e Doris Dury. Caso você não tenha visto ainda, o link vai estar ali embaixo na descrição. Como Doris Dury é homenageada do mês de maio da Biblioteca do Goethe Institut do Rio de Janeiro, o vídeo hoje vai ser sobre ela. Como vocês viram pelo título, a gente vai conversar sobre esse livro aqui, O Vestido Azul. O livro foi publicado originalmente em 2002, traduzido por Cláudia Belling e publicado aqui no Brasil pela editora Globo em 2004. Nesse livro, Doris Dury, que além de escritora também é cineasta, vai explorar o luto, o processo de superação do luto e as relações amorosas nos tempos contemporâneos. A obra nos apresenta 2 personagens principais, Babette e Florian. Os dois vivem processos de lutos depois da morte de pessoas queridas. Lutos um tanto diferentes, já que eles encaram toda a questão do amor e das relações de maneira diferente. Ainda assim, os dois se encontram e conseguem achar uma união no meio desse sentimento e conseguem ajudar um ao outro a superar esse processo. Babette perde seu marido aos 36 anos, de maneira bastante inesperada e repentina. Os dois tinham acabado de começar uma viagem para Bali, um lugar super exótico e paradisíaco. Logo no primeiro dia, Fritz é atropelado e morre assim de uma hora para outra. Babette tem que lidar com essa questão mais material da morte ainda em Bali, lidar com se ela quer cremar ou enterrar o corpo, ou questões de cerimônia. Depois disso, ela vai ter alguma dificuldade de encaixar essa morte na vida normal dela, já de volta à Alemanha. Já Florian perdeu seu marido Alfred de um jeito bastante diferente. Alfred lutou durante 3 anos contra o câncer, uma batalha dolorosa e longa que levou ele eventualmente à morte. Uma morte bem menos inesperada, porém não menos dolorosa. Florian e Babette não se conheciam e provavelmente não se tornariam amigos caso não compartilhassem essa dor da perda de alguém. Mas suas histórias se cruzam por conta de um objeto específico, um vestido azul. Alfred e Florian, além de serem um casal, também são sócios de uma loja de roupas. Alfred era o estilista de cada uma dessas peças, e uma das últimas peças às quais ele se dedicou foi um vestido azul. Foram feitas apenas 3 unidades desse vestido, uma peça que pela descrição parece ser muito especial. Babette viu esse vestido na vitrine e o comprou logo depois de perder seu marido, imaginando que esse vestido poderia trazer uma nova alegria e um novo momento para sua vida. O livro começa justamente com esse encontro entre Florian e Babette. Eu queria ler o comecinho para vocês. O vestido azul, eu o quero de volta, pensa Florian ao tocar a campainha da porta de Babette. Ele sabe que é dela, comprado no dia 23 de março. Vou pular um trechinho aqui, mas essa parte do livro termina assim. Babette Schröder comprou o vestido azul em março, Alfred morreu em junho. Então esses 2 personagens vão se encontrar porque esse vestido azul tem esse simbolismo muito importante para os dois. O narrador do livro é um narrador onisciente seletivo, isso é, ele vai acompanhar a perspectiva ou de Florian ou de Babette, sempre sabendo detalhes da vida deles, mas narrando a narrativa em terceira pessoa. Essa mudança de perspectiva, às vezes a gente acompanha a história de Babette, às vezes a gente acompanha a história de Florian, faz com que a gente consiga ver as semelhanças e diferenças do caso dos dois. E essa sobreposição das 2 histórias mostra que, apesar de todas as diferenças entre a história de Babette e de Florian, a dor da perda de alguém o afeta os dois igualmente. De vez em quando, porém, esses personagens tomam a voz do narrador e resolvem contar trechos das suas próprias histórias em primeira pessoa. E eles fazem isso em momentos-chave da vida deles, como, por exemplo, para narrar as mortes das pessoas queridas. E é justamente essa semelhança e essa compreensão que os dois têm do que eles estão vivendo que vai unir os dois e fazer com que eles se tornem grandes amigos. Essa amizade vai ser muito importante,
porque vai ajudar os dois a superar esse momento, encontrando um espelho e uma espécie de uma consciência externa que ajuda eles a entender o que eles estão passando, que vai fazer com que os dois consigam tomar decisões que tirem eles desse momento de tristeza extrema e, ainda que respeitando esse passado e respeitando essas pessoas, consigam colocar novas perspectivas nas suas vidas. Doris Dörri, que também é cineasta, é muito boa nas descrições. Ela sabe muito bem como encaminhar o nosso olhar para notar certas coisas que compõem a história de um jeito muito bonito, mas sem tornar a narrativa muito densa ou muito descritiva. Ela sabe escolher os detalhes que ela quer mostrar e ressaltar, que ajudam muito a criar a imagem, mas não fazem a gente se perder numa descrição extremamente detalhada. Um dos exemplos disso é quando Florian entra pela primeira vez no apartamento de Babette. Babette via aquele espaço como provisório e não se preocupou muito em criar uma decoração, um ambiente muito confortável. Esse provisório, porém, não foi tão provisório assim, e ela acabou ficando bastante tempo lá. E um dos jeitos que Dörri encontra para mostrar isso pra gente é falar sobre a cadeira de praia, que parecia ser algo provisório, que estava completamente empoeirada, ou seja, ficou ali bastante tempo. Assim, é importante notar como Dörri usa a descrição de espaços físicos, roupas, aparência, para mostrar questões internas dos personagens. Esse é um livro muito sutil, porém muito belo, que nos conduz por esse processo, nos mostrando as partes dolorosas, mas também nos mostrando a parte boa. Afinal, essas mortes só foram tão doloridas para os personagens porque os amores que eles viveram também foram incríveis. A partir de agora, eu vou comentar um pouquinho mais a fundo alguns momentos mais avançados do enredo. Então fica o aviso, caso você queira ler o livro sem nenhum spoiler. Babette compra o vestido azul num determinado momento em que ela conhece um homem que começa a se tornar uma espécie de interesse romântico. Quando ela e Florian começam a conversar alguns meses depois, ela ainda não está conseguindo se encaixar bem com esse novo homem. Ela não consegue entender o que ela espera dele, não consegue entender o que ele espera dela, e ainda vê a situação inteira como uma espécie de culpa, de não querer superar seu marido como se isso fosse uma traição a ele. A amizade dela entre o Florian, por exemplo, vai ajudar ela a enxergar toda essa questão de uma maneira muito diferente. Além disso, os dois resolvem ir juntos para o México, o que para mim foi bastante inesperado e uma surpresa muito legal do livro. Eles vão para lá para viver o Dia de los Muertos, uma celebração que os mexicanos fazem da vida e morte dos seus entes queridos. Essa festa bastante típica, comemorada no começo de novembro, é uma festa que explicita a morte de um jeito muito visual, com fantasias de caveiras, com fantasias muito coloridas, e assim os dois vão ter um processo muito diferente de tentar ver como outra cultura lida com a morte de um jeito muito diferente com o que eles estavam lidando, e de ver isso de um jeito para eles bastante explícito e escancarado. Quando Doris Dörri coloca essa referência visual na nossa mente e na mente dos personagens, a gente entende muito bem o que eles estão passando. E nesse momento, o vestido azul, que foi uma pequena marca do momento de superação de Babette, se torna também um símbolo da superação de Florian. No fim, o vestido azul é um grande exemplo da técnica de Dörri, que pega esses objetos, essa construção do cenário e do figurino dos personagens para nos dar pequenas dicas de transformação, para nos dar pequenas dicas de sentimentos e para construir toda a aura da história que ela está criando. O vestido azul vai ser o símbolo do começo do processo de superação de Babette. Depois ele vai ser um símbolo de Florian. E no fim é o objeto que une os dois, que talvez seja a questão mais importante desse processo de superação, já que é essa amizade, essas conversas que vão ajudar eles a ver tudo de uma maneira diferente. Em uma entrevista, Dörri disse que gosta de pensar que suas obras são testemunhos de seu tempo. Nesse sentido, o vestido azul é um grande testemunho das relações amorosas. Ao nos mostrar a vida desses dois personagens que acabaram de ser deslocados das suas relações amorosas, a gente começa a entender as expectativas, os sentimentos de culpa e todas essas outras ligações que os uniam aos seus parceiros. Com isso, ela não está falando somente sobre o luto, mas ela está falando também sobre como as relações amorosas funcionam e quais são as outras forças, além do amor, que estão envolvidas nisso.
Além do Vestido Azul, Doris Dörri já teve outro livro traduzido e publicado no Brasil. É o Carlota Quer Ser Princesa, publicado pela Estação Liberdade. E, como talvez vocês tenham percebido pelo título, é um livro infantil. Aproveitando que Doris Dörri é escritora e cineasta, eu vou aproveitar também para anunciar o nosso próximo vídeo aqui no canal, que vai ser daqui a 2 semanas. A gente vai conversar sobre literatura e cinema e obras alemãs que já foram adaptadas para as telinhas. Obrigada pela companhia. Se vocês gostaram, deixem seu joinha e a gente se vê daqui a 2 semanas. Auf Wiedersehen!